fala, começa pelo Evangelho de Mateus, lê com calma, e de fato é um evangelho assim, bastante acessível, e nem por isso menos profundo. Não existe lugar na Bíblia que não seja profundo. A Bíblia, ela faz uma conexão com as principais características de Deus, entre elas o infinito. Nós concordamos que Deus é infinito, não é isso? E a Bíblia é infinita. Como é que pode ser isso? Você pega, hoje eu comi um pedaço de frango assado, que a patroa viajou, eu fiquei perdido em casa, solitário, bagunça rolou solta, eu fiz tudo que ela não deixa eu fazer quando ela está lá. Então eu fui naquele franguinho, botei na minha mesa e falei, eu vou cortar do meu jeito, né? Aí peguei aquele pedaço de frango, normalmente nós homens pegamos ali, arrebenta o frango, corta tudo errado. Eu sei que aí botei diante de mim e comecei a cortar. Lembre-se, estamos falando da infinitude de Deus e da Bíblia. E aí eu fui cortando ali aqueles pedaços suculentos de frango. E chegou uma hora que eu falei, se a Mônica estivesse aqui, ela ia brigar comigo, porque ia falar assim, poxa, ainda tem muita carne aí. Mas para mim já encerrou ali, eu não conseguia tirar mais um fiapo de carne. Se ela pegasse, ela fazia um risoto com o que eu deixei. Se uma exímia cortadora de frango começar a cortar aquele frango todo bem cortadinho, vai chegar uma hora que não vai ter mais carne, não é assim? Muito bem, mas demora a chegar essa hora, porque vai, tira um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Com a palavra de Deus, você pode usar essa analogia do frango até certo ponto, que você pega um trecho bíblico como o que vamos pegar aqui, Mateus, no capítulo 22 de Mateus, capítulo 22. Meu amor, quando der 30 minutos, você faz um sinal secreto, ninguém precisa de ver, tá? Capítulo 22, no verso 34 em diante. Então, como esse que a gente vai ver, você pega o franguinho, vai cortando, chega uma hora que não tem mais o que cortar. Mas a Bíblia não é assim. Você pega esse trecho que a gente vai ler, do verso 34 em diante, capítulo 22 de Mateus. É considerado um dos evangelhos mais simples e acessíveis para uma pessoa que nunca teve contato com o estudo da Bíblia. Mesmo assim, a gente vai fazer uma breve análise desse material aqui teológico, e eu vou dizer para você que não vai acabar. A gente vai analisar isso aqui, por isso que eu pedi para ela ver os 30 minutos, porque simplesmente daqui hoje vocês vão obter pontos de vista e vão chegar em casa e aquilo vai ficar trabalhando na sua mente, no seu espírito. De madrugada você vai acordar com vontade de orar. Amanhã de manhã você vai acordar com vontade de ser outra pessoa. Na quarta-feira você vai lembrar disso de novo e vai chegar a uma conclusão, e essa conclusão você vai escrever aquilo que Deus falou com você, como se fosse uma semente que está virando ali dentro de você. E essa ideia que chegar na sua conclusão, você vai passar um mês pensando nessa ideia, e dali vai sair um novo produto, uma nova conclusão que o Espírito Santo vai fazer dentro de você, e daquilo você vai tentar entender novamente, e aí vai sair outra conclusão, e assim sucessivamente, até que Jesus volte, glorioso entre as nuvens. E tem mais, tem gente que acha assim, não, quando eu chegar lá, aí eu vou saber tudo.
aí acabou o mistério. Eu tenho minhas dúvidas sinceras sobre isso, porque nós estamos lidando com um ser que não faz aniversário. Esse ser aqui, da Lagoa, é porque eles gostam muito da Lagoa, ele faz aniversário. Entenda que no dia de dezembro que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, não é o dia que ele nasceu, é o dia que ele encarnou, porque ele não teve dia de nascimento. Deus não tem aniversário para você comemorar quantos anos ele tem. Deus tem universário, porque ele é o autor do universo. A gente não sabe quando ele nasceu, porque ele nunca nasceu. Ele é infinito. E aí você tem então aqui agora a ponte da eternidade divina com a eternidade da palavra de Deus. Você vai pegar um trecho da Bíblia e você vai poder estudar pelo restante dos seus dias. E quando você estiver no finalzinho já, quase pegando o trem, aí você vai ter uma nova conclusão sobre esse texto. Fala, caramba, me dá uma caneta e um papel, se ainda existir, né? Caneta e papel. E vai escrever mais uma conclusão. E é assim esse texto que vamos ler. Um deles, verso 35, Mateus 22, verso 35, não, no 36 logo. Mestre, aqui eram os fariseus e saduceus, os mestres do estudo, perguntando alguma coisa para Jesus, ok? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. É só isso. Desde muito tempo atrás, esse trecho sempre, a gente ouviu isso, quem foi criado na igreja ouviu isso desde que era bebê, essa pregação, e sempre me inculcou bastante, porque as religiões que existem, quando apresentam os deuses orientais, lá do deserto, da África, de onde for, quando apresentam a divindade, é uma divindade que muito pouco se relaciona com o ser humano. São divindades completamente separadas. Aí você tem uma pequena confusão nas divindades gregas e romanas, porque são divindades que têm comportamento humano. São divindades que ficam enciumadas, cometem todo tipo de loucura, né? Zeus, esses filmes aí de doido, você vê que os deuses deles, eles se comportam de uma maneira quase humana, né? Mas o nosso Deus é totalmente diferente disso, porque sendo Ele eterno, divino, infinito, onipotente, onisciente, onipresente, Criador do universo, Ele coloca como condição de aproximação que você primeiro possa amar o próximo. E mais adiante é dito: se você não consegue amar a quem você está vendo, como você conseguirá amar aquele que você não está vendo? Então não faz sentido. E quando a gente pensa em amar o próximo também, é um outro conceito que não exploramos muito bem. Amar o próximo não é
mandar recursos para o Tibete, para um orfanato que possa existir lá. Amar o próximo não é preencher um formulário do Médicos Sem Fronteira e todo mês enviar dinheiro para lá. Isso é muito bom, é muito digno. Por sinal, eu sou divulgador do Médicos Sem Fronteiras, porque eu acho uma obra linda. Mas note bem, amar o próximo não é isso. Nem tudo da Bíblia você precisa de mergulhar na origem do vernáculo, do grego, do hebraico, não. Algumas coisas são o que são mesmo. Amar o próximo é o seguinte. Olha o meu próximo aqui. Está aqui na minha frente. Como é que você está se sentindo hoje, meu próximo? Está tudo bem? Está enfrentando alguma luta? Tá? Senhor, nesse momento nós intercedemos pelo teu filho, Senhor, pelo teu servo, suplicamos a ti como igreja, que tu envies sobre ele uma provisão sobrenatural, Senhor. Visita, Senhor, o teu filho com o teu Espírito Santo, manda providência de anjos, manda providência celestial sobre a vida dele, Jesus. Nos mostra, Senhor, como podemos servir o teu servo, abençoar o teu filho, Senhor, em teu nome, Jesus, amém. Depois do culto, você vai conversar comigo, vai dizer qual é a sua necessidade, a gente vai lutar essa necessidade junto. Isso é amar o próximo. Amar o próximo é olhar na sua casa, quem mora na sua casa, e falar: você vacilou comigo, mas ó, eu estou aqui para pular na piscina de tubarão com você. Aleluia. Eu vou pular e a gente vai sair vivo, ou então a gente vai morrer abraçado. Quem não dá atenção aos da sua casa é pior do que o incrédulo. Hoje tem a mania, né? Quando isso começou, eu falava, pô, o cara namorando a menina que está lá na China. Estou apaixonado. O cara me alugou quase 40 minutos para falar da namorada dele. Eu lá ouvindo, né? O cara estava abalado, o que aconteceu. Eu falei: meu irmão, vou fazer o seguinte, traz essa menina aí para a igreja para eu vou conversar com ela. Não, mas vai ser difícil. Eu falei: por que não? Porque ela está lá na Malásia. Eu fiquei com vontade de bater no rapaz, de agredir fisicamente. Eu saindo do plantão, cansado, ouvindo aquela conversa fiada. O cara estava namorando a menina lá na Malásia. Você tem coragem de me falar isso? Você está me alugando aqui há 30, 40 minutos. Aí vou te falar uma coisa. Amar quem está longe é mais fácil, tá? É muito mais fácil. Diziam que não ia pegar esse negócio, né? De namorar os outros pela internet. Eu falei: não vai dar certo, não vai pegar. Hoje metade da equipe lá de trabalho, as meninas lindas, todas arrumaram namorado pela internet, casou, é o mundo. A gente está ficando velho mesmo. Eu tinha minhas dúvidas, agora eu tenho certeza, porque o negócio não passa na minha cabeça. No dia que eu olhei para minha esposa, estava lá uma confraternização, eu virei para minha amiga e falei: essa moça tem namorado? Ela começou a falar, eu falei: perdeu, pode mandar embora que eu vou ficar violento. Eu gamei na garota, bem que ela ficou mais apaixonada. E aí, amar o próximo é amar o próximo mesmo. Amar o próximo mesmo, sabe? Não é outra coisa. Ah, tudo bem, eu vou sustentar um missionário na África. Beleza, faça isso, mas olha só, amar o próximo é amar o próximo
próximo mesmo, quem está perto de você. Você pode ir lá no original grego, que você vai ver que é isso que está escrito. Por sinal, os 12 discípulos e Jesus, para não dizer que não havia tecnologia nenhuma, Jesus costumava trabalhar com o vento, que era uma técnica bastante conhecida na época. Se havia um monte, ele subia no alto do monte para o vento poder descer a voz, ou ele vinha no Mar da Galileia, ele entrava num barquinho, se afastava e a multidão ouvia, porque o vento soprava, e isso era um recurso que todos eles daquela época sabiam. Mas além disso, não tinha internet, não tinha nem mimeógrafo. Então, quando fala assim, foram ler, estudar na sinagoga, o livro que tinha os rolos da lei desse tamanho, 2 rolos que enrolavam assim. Você vê na internet o pessoal judeu até hoje dançando ou cantando com aquilo ali, o livro, negócio de 40 quilos. Então não havia meio de propagação da mensagem. E aí o que foi que venceu o Império Romano? Foi o amor ao próximo, sabe? É o amor ao próximo. Aquela mensagem dos discípulos foi sendo passada com grande poder e autoridade e prodígios, de casa em casa, de léu ao léu, assim, devagarzinho, e tomou conta do planeta Terra. Porque é assim hoje, ainda é assim hoje. No Irã, a igreja está crescendo profundamente nos subterrâneos. Na China, a mesma coisa. Pesquisa aí nesses sites dos crentes, eles estão decapitando, atacando os crentes, porque os crentes estão crescendo. E ali não pode usar a internet, percebe? Que voltou, porque se a fiscalização rastrear, morre todo mundo, não tem internet, é ali, ó, vou publicar uma mensagem, você bota lá no meu Instagram, não bota não, senão morre todo mundo amanhã de manhã. Então é o próximo, está lá e está vencendo e vai vencer, porque é isso, você tem que amar o próximo. Você está com dificuldade para amar o próximo, pede para Jesus te ajudar, porque a receita do bolo é essa. Eu vi um bolo maravilhoso lá, anjos já estão tomando conta do meu pedaço, tá? Olha, mas a receita de bolo pode até mudar. Agora, a receita do Evangelho é essa: amar o próximo. Agora, fica mais complicado, porque você sabe quem é a pessoa que mais conhece você? É você mesmo. Eu me aguento há 60 anos. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E aqui diz também que eu tenho que olhar no espelho de manhã e falar, como diz aquele hino antigo: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Cara, já pensou, eu sabendo de todas as paradas que o Cilada viveu, eu ter que olhar no espelho e falar eu me amo? É muito difícil. A palavra de Deus diz que o mandamento, Jesus está dizendo que o mandamento maior é você se amar. Você tem que se amar. Ah não, eu não me amo por causa disso e disso e disso. Então para tudo. Se você não está conseguindo se amar, então você tem que rogar o Espírito Santo de Deus para te ajudar, para a sua vida poder fluir. Você tem que se amar. Aí você consegue se amar primeiro. Aí você olha para o próximo, aí transborda. É por isso que o pastor Henrique não pode segurar no microfone. Ele segura, ele começa a transbordar, e eu falei, pronto, perdi a pregação, porque eu achei que ele ia começar a pregar aqui agora. Se ele falar, vou dar uns recados, e a Ana já vai para o outro caminho, já sai voando pela igreja. Mas isso é o quê? Isso é um transbordamento. É você pegar um copo e encher, e o copo ir transbordando. É o que acontece. Então, se você não está conseguindo se amar, para tudo, porque não tem sentido o resto.
Você precisa do Espírito Santo de Deus para você conseguir se amar. Se você não está conseguindo amar o próximo, então para tudo também. Deus vai te ajudar a você amar o próximo. E aí o que mais causa espanto nesse verso é que é a nossa religião o único ensino de salvação do universo, que diz que nós temos que amar a nós mesmos e ao próximo, tendo Deus acima de todas as coisas. Mas perceba que o Deus eterno fez uma correlação, ele fez uma ligação, ele fez uma exigência. Você, para me amar, tem que amar o próximo e tem que amar você mesmo. Mas ele é Deus e nós somos humanos. É a única religião do planeta, é o único ensino espiritual do mundo, desde que o mundo existe, em que a divindade coloca praticamente de igual o amor da criatura pela criatura. Você entende? Que ele está aqui, nós estamos aqui. Quando Jesus encarnou, diz a Bíblia, ele se despiu da sua glória e se manifestou em carne e andou e amou no meio de nós. A gente está falando do Deus infinito. Antes que os anjos existissem, ele já estava lá. Não havia planetas nem estrelas, ele já estava lá. Não havia a matéria e o tempo não existiam, mas ele já estava lá. O telescópio Hubble avistou o que ele diz, que os cientistas estão dizendo ser a parede do universo, o lugar mais distante visível, zilhões de anos-luz. Antes que tudo isso acontecesse, ele já estava lá. E no entanto, ele diz que nós temos que nos amar, nós, criaturas falhas, constantemente bombardeados pela nossa própria fraqueza, e o Deus poderoso, ele desceu um pouquinho e deu essa mensagem: você tem que amar o próximo e se amar, para você poder me amar. Isso é impressionante, isso é incrível. Então, esse Deus Criador, ele deu um valor para a gente que é meio difícil de entender, é só pela fé. Entretanto, ele deixou algumas pistas para seguirmos. E agora a gente vai lá em Gênesis. A gente vai em Gênesis 15. E é impressionante esses conceitos. Senhor Deus, eu oro a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a receber a Tua palavra. Amém. Gênesis, no capítulo 15, no verso 5. Aqui, Deus está mantendo um diálogo com o pai Abraão. O pai Abraão veio lá daquelas terras longínquas, né? Não era a terra prometida lá de Arã, né? Arã, e ele diz assim, está ali conversando com Deus sobre a herança dele. Abraão era um príncipe guerreiro, né? Um príncipe guerreiro, quer dizer, líder de uma família que era o modo de vida dos nômades, né, no deserto. Até hoje existe isso. Então, o patriarca normalmente, até hoje, é um príncipe guerreiro. Ele detém poder sobre 100, 200 pessoas e capacidade militar. Então, ele guiava o povo ali no deserto. E, a dado momento, ele está reclamando com Deus porque a esposa dele não gerava filhos. Então ele está ali naquele diálogo com Deus, e Deus fala para ele: olha, esse filho
que nasceu da sua serva não será o seu herdeiro, será outro seu herdeiro. Mas, Senhor, como é que pode ser isso? Então, ali naquele diálogo. E aí, nesse momento, Deus dá uma ordem. E diz assim, no verso 5: então conduziu Abraão até fora da tenda, né? Eram umas tendas assim grandes, uma tenda dessa do deserto, não é igual no filme não, tá? É maior um pouco. É um negócio assim, desse portão até esse, é uma coisa bem grande. Ali eles faziam refeições, tudo, né? Muito bem. E aí conduziu para fora da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E isso, veja bem, Deus, ele não batia um papo com Abraão da maneira que a gente senta para tomar um café. É mais solene um pouco, é mais impactante um pouco. Não havia uma força de expressão que Deus falasse o que ia acontecer. Então Abraão saiu da tenda e olhou para o céu estrelado. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir no sítio Bandar à noite e olhar para o céu. Então, é muito importante entender o que significava isso naquele momento. Não havia divisão entre a astronomia e a astrologia. Era tudo a mesma coisa. E hoje, o astrólogo é o que faz a predição dos signos, né? E o astrônomo é o cientista, correto? Eu confundi, é isso mesmo? Muito bem. Então, todo príncipe guerreiro era astrônomo, porque as batalhas eram travadas de acordo com as estrelas. A nossa ignorância, muito assim, a guerra com o catolicismo acabou fechando a página da Bíblia em muitos aspectos. Então, você dizer que a Bíblia não fala sobre astros, não faz sentido nenhum. A gente não vai viver sobre a direção dos astros, mas é bíblico, tá? Como é que eles faziam para ver o céu estrelado? Eles se deitavam, era a posição deles mesmo, se deitavam com o rosto diretamente para o céu, e ali eles examinavam as estrelas. O príncipe guerreiro, ele normalmente detinha um conhecimento aprofundado sobre as estrelas e os seus movimentos. Eu quero lembrar que 3 reis, que em algumas traduções chamam de magos, outras dizem de sábios, mas a original eram reis magos realmente. Eles eram pérsicos, eles eram do Irã. Então eles vieram desde o Irã, fazendo essa viagem perigosíssima, enfrentando feras, enfrentando tempestades de deserto, enfrentando assaltantes. 3 reis carregando uma quantidade de riquezas considerável. Eles vieram de tão longe, enfrentando tantas adversidades, seguindo o que? Uma estrela. Perceba que é inegável, poderia dar 10 outros exemplos, isso para não falar, quando o neném foi nascer, o médico, quando o neném de vocês foi nascer, o médico, ele mandou nascer no dia mandou fazer o nascimento no dia da lua cheia. Você lembra disso? Não lembro. Isso é muito normal hoje, tá? Inclusive médico cristão. É assim. Se você for num salão de cabeleireiro, dependendo da cabeleireira, ela vai cortar no dia da lua cheia. É um fato. Influencia. Agora, quando Abraão, voltando a Abraão no deserto, sem lâmpada, sem nada, ele aqui deitou no chão e começou a contar as estrelas. Percebe? Que era literal o que Deus mandava e a pessoa fazia, e ele começou a contar as estrelas. Aí eu pergunto a vocês,
Vocês já contaram as estrelas algum dia? Não? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comprei ou ganhei, não me lembro, uma lunetazinha e não tinha mais sossego na minha casa, porque eu era bravo e eu ficava na janela e ninguém podia acender a luz, porque eu ficava bravíssimo, um adolescente completamente desajustado e violento, e eu tinha que ver o céu com aquele negócio. A primeira oportunidade que eu tive na minha vida, eu comprei uma luneta desse tamanho, eu adorava ficar vendo as estrelas. E o crente é chamado para contar as estrelas. Deus, de alguma forma, Ele quer que você, não é que vire estudioso dos astros, mas que você pare uma vez na sua vida para olhar para o céu. Isso é um convite para a contemplação celestial, porque existe uma conexão enorme entre o mundo bíblico e o céu, que nós não sabemos exatamente o que é. E aí eu já parei para contar as estrelas, e tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Então vou fazer um shortcut, um relato microscópico da minha contagem das estrelas. Vivemos no que nós chamamos de Via Láctea, que é uma galáxia. Uma galáxia tem milhares, dependendo da galáxia, passa de milhões de sóis. Nós vivemos na aba do chapéu de um desses sóis. Temos aí, sei lá, 10 planetas que giram em torno desse Sol, do nosso Sol, o Sol do super-homem. Então temos aqui esses planetas, só o nosso planeta tem condições para que a gente viva aqui. Outros não têm. Mas espera aí, a gente está falando da Via Láctea. Quantos sóis existem na Via Láctea? 500 mil, negócio desse tipo. Cada Sol tem uns 10, 20, 30 planetas. Nossa observação com esses telescópios que estão vagando aí no espaço ultrapassou completamente o início da observação celeste. Nós estamos em outro patamar, um patamar até assustador. Concluíram que na nossa galáxia não encontraram em nenhum planeta até agora nada parecido com o planeta Terra, nem de longe. É praticamente impossível que haja vida inteligente como a nossa em toda a nossa galáxia. Lembrando que tem muitos sóis, cada Sol, muitos planetas. A gente está falando na casa de 1 milhão de planetas. E nenhum tem a condição de abrigar a vida inteligente como a nossa. Isso é impressionante. Entretanto, fica mais estranho ainda. Quantas galáxias existem no universo até agora? Não é que contaram uma por uma. São cálculos bastante complexos. Chegaram na casa de 1 bilhão de galáxias. Meu Deus, lembre-se, cada galáxia tem milhões de sóis com zilhões de planetas. Percebeu? Nessas galáxias próximas à nossa, também não encontraram nada parecido com o nosso planeta Terra, nosso planeta Água, nosso planeta Azul. Nada parecido. Isso é bastante assustador. E aí agora chegaram lá na chamada parede do universo, que é o que eles conseguiram ver, esses telescópios que são naves espaciais. Aí eles estão assustados, porque as leis que eles conhecem até aqui já não estão mais se aplicando. E aí chegamos ao número de planetas agora. 3
trilhões de planetas. E nenhum bate com a nossa característica. 3 trilhões, é difícil entender esse número. R$1.000, a gente sabe o que é R$1.000. R$100.000, a gente sabe o que é. R$900.000, você sabe o que é. R$999.000, pegou? Pegou. Mas fechou. R$999.000 mais R$1.000, 1 milhão. 1 milhão, sabemos o que é pela loteria, né? 1 milhão. Pega 1 milhão, que é 1.0000000, multiplica por 1.000. Assustador, né? 1 bilhão. Aí você pega 1 bilhão, que é 1 mais 9 zeros. Multiplica por 1.000, você chega a 1 trilhão. O número de planetas passa de 1 trilhão. Quantos seres humanos existem hoje na Terra? Olha só, a gente está contando as estrelas, tá? A gente está na Bíblia, tá? Ó, Deus mandou Abraão contar as estrelas. Nós somos herança de Abraão. A gente tem que contar as estrelas. Senão você não entende a palavra de Deus. Senão você não entende o que é esse mundo onde a gente está. Deus mandou: Abraão, conta as estrelas, se é que tu podes contar. Abraão não perdeu tempo, deitou e iniciou a contagem. Quem sabe ele ficou lá a madrugada toda. É provável que ele estava lidando com Deus eterno e a gente está lidando com ele aqui agora. Estamos contando as estrelas, Senhor. E aí, estamos no trilhão, né? Aí vamos ao ser humano. Para fazer sentido, porque lembre-se, para a gente falar com Deus, você tem que primeiro falar com o ser humano. Eu tive um amigo meu que foi se decepcionando com igrejas e foi enfraquecendo. A última vez que eu conversei com ele, ele falou: agora eu só vou em igreja muito grande. Eu falei: por quê? Não, porque aí eu chego lá, eu não preciso de me relacionar com ninguém, e de preferência, quando começa o louvor, eu viro para a parede. Quando ele falava isso, para mim, meu olho encheu d'água. Eu falei: cara, vamos orar. Falei: por quê? Eu falei: meu irmão, você não lembra que nós éramos jovens e a gente estava orando no retiro da igreja e o Espírito Santo visitou a gente caiu no chão orando em línguas estranhas. Vamos orar, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele falou: não, cara, eu estou em outro momento. Um amigo amado morreu jovem. É disso que a gente está falando, a seriedade, a gravidade dessa importância. Você olha para o céu e você entende a relação de Deus com o ser humano. Hoje existem 10 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Hoje. Por causa da nossa tecnologia de alimentação, os alimentos se multiplicaram, não necessariamente de boa qualidade, mas eles se multiplicaram. Estamos vivendo uma crise alimentar no planeta por causa do alimento de baixa qualidade para alimentar tanta gente. Temos 10 bilhões hoje. Alguns cientistas pesquisaram desde que o mundo é mundo e concluíram que desde que o mundo é mundo, desde que esse tipo de ser aqui passou a habitar o mundo, viveram aproximadamente, o número total da raça humana até hoje é de 200 bilhões de seres humanos. Hoje nós temos 10 bilhões, percebe? Essa conta foi feita desde que o ser humano surgiu. Então temos 200 bilhões. Ó, estou falando de 3 trilhões de planetas. É um número que a gente tem dificuldade de pensar ele. Se você dividir um pelo outro, vai ter aproximadamente
100 planetas para um ser humano. 100 planetas para cada ser humano que já existiu. Isso considerando não a atual existência, considerando desde que o homem existe na Terra. Silas, o que isso tem a ver com o xarope? Fica triste não, irmão? O irmão está até com o rostinho. Gine, está até com o rostinho triste. Ah, me dá um café aí, meu irmão, não estou muito bem não. Eu conheço esse boneco desde que o mundo existe, sabe? Deu até tristeza. Mas não foi a delegacia não, explica que não foi a delegacia não. Ele fazia rock comigo, lá no Ministério de Rock. Ó, hoje eu vou apanhar em casa, minha esposa já fez até assim, se perdeu. Cara, a gente está fazendo a conta de Abraão, tá bom? Ele parou no meio da madrugada lá e falou: Senhor, me leva logo, não aguento mais contar estrela. Qualquer coisa os profetas falam assim: me leva logo, me tira daqui, não é? Para quem diz que não existe depressão, tá cheio a Bíblia. É difícil um profeta que não caiu falar: me leva logo, me tira desse negócio, não aguento esse negócio, não pedi para nascer, né? Imagina, velho Abraão lá, todo carcudo, cansadão, morto, cheio de dor nas costas, contando estrela. Pelo amor de Deus, irmão. Vai passar, irmão, isso vai passar. Amém. 100 planetas para um ser humano, meu Deus. Sabe o que faz o ouro precioso ser precioso? Hã? É isso aí. Vai ali na rua, dá uma voltinha, vai até o Paissandu e volta. Se você achar um pedacinho de ouro no chão, é porque alguém perdeu. Porque ninguém vai encontrar ouro no chão. Não vai encontrar ouro nas árvores. Não vai encontrar ouro fácil. As pessoas, os mineradores perdem a vida procurando ouro. Entra num documentário para você ver. Os caras viram bicho atrás do ouro. Olha, o ouro é valioso porque ele é raro. Vou te falar uma coisa agora que é impressionante. Você é o elemento mais raro do universo. Aí você pode ver uma multidão do seu lado. Na noite de Ano Novo, vai para Copacabana, vê o que é 1 milhão de pessoas, que eu vi no jornal, 1 milhão, né? Falam em torno disso ali em Copacabana. Aí você vê 1 milhão de pessoas e fala, mais um, menos um, tanto faz. Mas quando Deus olha cada ser humano, Ele olha para o elemento mais raro do universo. Ele olha para a obra-prima dele. Ele olha para a coroa da criação. Ele olha para o que é mais perfeito. Cada ser humano. Mas eu estou falando de qual ser humano? Desses humaninhos aqui na Rescue Mission Church? Não. Qualquer ser humano. Ele olha, não é pra gente que não perde um culto. Eu sou igrejeiro, se eu não estiver na igreja, eu não sirvo para nada. Eu passei uma situação de quase morte há alguns meses. No primeiro lugar que eu tive a alegria de poder vir, porque era pertinho da minha casa, foi aqui. Eu entrei aqui, eu achei que eu não ia sair do hospital, achei mesmo, de verdade. Sentei naquele cadeirão lá e falei, puxa, cheguei. Que valor que teve aquela noite que eu vim parar aqui, ainda com um tubo saindo do estômago e o seguinte, sinistro.
Eu achei que não ia nunca mais botar o pé numa igreja. Sentei naquele cadeirão ali, fiquei ali, eu falei, Senhor, sonda-me, a sonda, né? Tinha uma sonda-me. Nunca olhe, sonda-me, bota uma sonda em você. Cara, quem é esse ser humano precioso na proporção de 1 para 100 planetas? É todo ser humano, qualquer ser humano. 3 horas da manhã, batia lá na cadeia. Eu estava proibido pelos médicos, de chegar perto de qualquer lugar sujo. Mas a garota começou a gritar lá, uma mulher grávida, e não havia ninguém que quisesse ir lá olhar pela garota. E eu olhei, botei aqui uns esparadrapos, uma camisa por cima, fechei assim, com plástico, para não pegar nenhuma contaminação, e fui lá, abri a janelinha lá na cadeia, falei, o que houve, meu filho? Ela falou, estou passando mal, estou com falta de ar. Aí eu falei, não, mas aqui tem ar. Ela falou, não, eu vou deixar essa janelinha aberta aqui, para você poder respirar, vai entrar um arzinho. Aí a moça, presa, porque aprontou um barrigão, eu falei, não me deixa sozinha aqui não. Aquele ser humano ali, estava ali por um motivo. Aquele ser humano tem 100 planetas para aquela pessoa, de tão raro que é um ser humano. O ser humano é muito raro, é muito precioso. Você é uma pedra preciosa, que não dá nem para minerar, não dá para entrar numa caverna e você acha um ser humano. Você tem essa preciosidade, você carrega algo que é infinito, você carrega uma partícula de Deus dentro de você. Quando a criança nasce, qual a primeira providência que a criança toma? Qual é a primeira ação da criança? Resposta, olha. E antes de chorar? Respira. Foi isso. Acertei. Sim. A criança faz, ó. Naquele momento, o que está entrando na criança? Ruar é o nome hebraico, é o fôlego de Deus, que é na Bíblia, é a mesma palavra para ar, é a mesma palavra para respirar, é a mesma palavra no latim. Você fala, estou inspirado, quer dizer, eu estou cheio de Deus. E quando você morre, qual é a última ação que o ser humano tem? Alguém já presenciou alguém deixando esse mundo? É impressionante. Ó, o espírito volta para Deus. Preciosidade. No livro de Salmos, não precisa abrir não, vou ler para você. Livro de Salmos 49, 7, diz assim, coisa linda, olha. Ao irmão, ninguém o pode remir, nem pagar o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Em algumas Bíblias tem a tradição, se esgotariam seus recursos. Então o salmista diz aqui que a pessoa mais rica do mundo chega lá e fala assim, ó, eu quero comprar essa alma. Vai acabar o dinheiro, não vai chegar no preço. Qual alma? Que alma? Do Papa? Do pastor Henrique? Que alma? Do presidente americano? Qualquer alma. Todas elas são preciosas para Deus. Vou começar pela sua. Ninguém tem dinheiro nesse mundo para comprar a sua alma, porque os recursos acabam. A pessoa fica pobre, não, está faltando. Volta lá que não está faltando. Mas, afinal, seu anjo Gabriel,
eu quero comprar aquela alma. Fala aí, quanto que custa? Ele falou, vai falar assim, você tem quanto dinheiro aí? Que Gabriel, ele é meio pirracento, né? Fazendo as pirraças de vez em quando. Quanto dinheiro você tem aí na bolsa? Aí o cara fala, dá para comprar um prédio. Não, meu filho, então você volta, junta mais um dinheiro, porque tem que ser o dinheiro para comprar 100 planetas. Não tem dinheiro para pagar. Glória a Deus. Aí você, quando pensa no valor que você tem, quando você pensa nesse valor, do que um ser humano significa, aí você entende que Jesus larga 99 pessoas no aprisco, 99 ovelhas, e vai com tudo, armado, com os anjos, com os arcanjos, vai buscar uma ovelha, e existe guerra no céu por causa dessa ovelha. Os anjos entram em guerra por sua causa. Daniel começou a orar, pedindo misericórdia, pedindo providência, e ele ficou vários dias orando, e foi enviado Gabriel para atender a oração de Daniel. E Gabriel foi detido, foi enfrentado por um ser que a Bíblia chama de príncipe da Pérsia, uma criatura diabólica, poderosíssima, que nem Gabriel conseguia ultrapassar. Gabriel ficou ali lutando, e a Bíblia diz, está no livro de Daniel, que teve que vir Miguel, que era o número 1 dos arcanjos, para guerrear e para neutralizar aquela criatura infernal. E aí Gabriel conseguiu chegar até Daniel e disse para Daniel: desde que você começou a orar, quando você entra em oração, imediatamente toca uma campainha, não sei aonde lá, toca uma luz vermelha, começa a piscar, fala assim, ó, a Ana está orando, vai você e você, vai lá, vai agora. Quem diz isso é o próprio Gabriel, o mesmo que deu a ideia do sacerdote Zacarias e da Ana, o mesmo que falou com Maria, mãe de Jesus, ele mesmo, 600 anos depois. Ele não envelhece não, imagina, eu ia chegar lá todo velhinho, olhando, ô Maria, sou eu. Não, o cara não fica velho não, o cara é poderoso, e ele não conseguiu, mas ele diz para Daniel: desde que você começou a orar e se prostrou, eu fui enviado. No momento que você dobra o joelho, se prostra, Senhor, me socorre, me ajuda, imediatamente são enviados anjos. Palavra de Gabriel. E ele não conseguiu deter aquele principado, e o Miguel, número 1 dos arcanjos, foi lá. Perceba o que é a alma humana, o valor que você tem. Um hino antiguíssimo, quando a minha barba ainda era preta, eu uma vez resolvi fazer um escurecimento da barba, sabe? Eu não estava aceitando que eu estava ficando velho. A Mônica, coitada, só olhava para mim e balançava a cabeça. Aí eu cheguei num salão lá em Copacabana, um salão chique, aliás, no Rio Sul. Aí estava cheio, estava dizendo ali: nós disfarçamos a sua barba, qualquer coisa dessa. Eu falei: essa barba está muito branca. Aí estava cheio, eu falei: quer saber? Fui. Aí achei lá perto da casa da minha mãe um barbeirozinho, um salãozinho. Falei: tudo igual, o time está tudo igual. Eu falei: irmão, dá uma melhorada aqui, que está muito branco, essa barba não me pertence. Aí eu fui ver uma revistinha, enquanto isso o cara começou a pintar, né, a minha barba. Quando eu abaixei a revista, que eu vi
peguei a revista de novo, voltei a... Não, isso não aconteceu. Quando eu vi, e aí, tá bom? Aí eu falei, meu amigo, aonde ficou aquela parte que eu te falei, que era só para dar uma disfarçada? Não, mas, é preto ou é branco? Eu falei, meu filho, eu tô igual milícia, parece que eu pertenço à milícia. A barba preta, assim, parece que o cara pintou de rolinho, de parede, sabe? Aí a moça que estava servindo o café, ó, o rapaz está certo. Ele falou, eu ouvi que ele falou que era só para dar uma disfarçada. Eu falei, meu irmão, eu saí dali do salão desnorteado. As moças sofridas que trabalham ali na Atlântica passavam por mim. Ô doutor, tudo bem, doutor? Todo mundo com medo de mim, sabe? Eu cortei a barba toda, cheguei em casa, mandei para ela uma foto. Ela achou que eram esses filtros, era montar, fez uma montagem. Eu falei, acabaram comigo. Então veja bem, o valor da alma humana. Perceba, quero que você perceba que quando Jesus fala que o mandamento se resume em amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, ele está dizendo como nós somos valiosos, como Deus olha para você e sabe do seu valor, sabe das suas noites, sabe dos seus dias, sabe das noites de sofrimento, de lágrimas. Ele vê todas as lágrimas suas, porque você é o único, você é precioso para Deus. Todas as nossas vidas, cada vida, Ele é capaz de largar 99 no aprisco para enfrentar a tua guerra e batalhar a tua batalha. Não é você que tem que batalhar, você tem que se ajoelhar e falar, Senhor, eu sou teu, luta a minha guerra, eu sou teu filho, eu preciso de ti, manda os meus anjos, Senhor. Ele vai te conduzir, Ele vai te conduzir na direção que você tem que seguir na sua vida. Existe um caminho traçado para você na sua vida. Desde que você nasceu, esse caminho já estava traçado. Os anjos sabem a seu respeito. O Espírito Santo ministra por você com gemidos inexprimíveis em todo o tempo. Existe um advogado do lado do trono, falando, ele é meu, ele não vai se perder porque ele é meu. Agora eu volto a Mateus. Agora que você entendeu o que é que significa o humano, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tua alma e teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desse mandamento depende a nossa salvação. Desse mandamento depende a sua vida. Desse mandamento depende a vida das pessoas que você tem que alcançar. Eu quero orar com você agora. Quero que você feche seus olhos. Senhor Deus, bendito e eterno, te louvamos e te adoramos nesta noite maravilhosa, Senhor. Santo Deus, a tua palavra nos confronta, que nós precisamos cumprir este desafio enorme, Senhor, de nos amar a nós mesmos, apesar de todas as falhas que nós sabemos, de todas as dificuldades que temos em tantas áreas, Senhor, que temos que amar também o próximo, Senhor, e acima de ti não há outro. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, e nos ajuda, Senhor,
a cumprir, Senhor, a Tua palavra em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a tornar verdade em nossa vida em cada dia. A partir de agora, Senhor, para trás, nós erramos tanto, mas de agora em diante, nós fazemos um pacto contigo, Senhor, de que nós vamos amar o nosso próximo, Senhor, com todas as nossas forças. Vamos, Senhor, também amar a nossa vida, Senhor. E, Senhor, a Ti, acima de todas as coisas, rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, nesta caminhada. Que a nossa vida, Senhor, seja apenas para o Teu louvor, apenas para, Senhor, o serviço da Tua vontade, somente para toda a glória, Senhor, a Ti. Senhor, que cada força que temos